11h20, no espaço da entrevista do dia aqui no Central de Notícias, vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda representa dificuldades em termos de adequação para muitas empresas. Sobre este assunto, vamos conversar agora com a advogada e consultora em privacidade e proteção de dados da Biolk Empresarial, Gabriela Totti. Gabriela, uma satisfação conversar contigo na Rádio Luz Alegria. Bom dia. Bom dia, a satisfação é minha estar aqui conversando com vocês. Bom, Gabriela, esse tema ele tem se tornado mais frequente em termos de abordagem na mídia, de maneira geral, mas ainda gera bastante dúvidas, né? Então acho que poderíamos começar falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, Gabriela. Então, essa lei, como você já mesmo disse, é uma lei que é recente. Ela entrou em vigor no ano passado e agora que a gente começa a ouvir falar sobre esse assunto, seja na televisão, seja na rádio, e o objetivo dessa lei é justamente ser mais um instrumento de proteção a nós, cidadãos. E agora o foco é proteger os nossos dados. Então, hoje a gente vive numa sociedade cada vez mais informatizada, há um compartilhamento de dados muito grande, o uso de dados, seja a gente acessando o site, acessando os aplicativos. Então, essa lei ela veio para trazer critérios, requisitos e obrigações que tanto a empresa quanto o poder público tem que ter para poder utilizar esses dados de uma forma devida, né? Sem uso indevido, sem um compartilhamento indevido, ou seja, para que essas empresas possam estar em conformidade com o que a gente tem de melhores práticas no mundo todo. Porque essa lei, eu gosto sempre de dizer que não é uma lei aqui do Brasil, é uma lei que já existe em outros países e a gente precisou, para continuar nesse mercado global em que nós estamos inseridos, precisamos também ter uma lei desse tipo aqui no Brasil. A rigor, quais empresas que precisam fazer as adequações, Gabriela? Isso é uma pergunta excelente, porque a gente ainda tem muita confusão sobre isso. Algumas empresas, a alta administração, às vezes acha que pelo fato, eu não tenho, o meu cliente é só empresa, eu não lido diretamente com pessoas físicas, então eu não preciso atender a esses critérios que a lei traz. E, na verdade, isso não é verídico. Toda empresa que tenha dados pessoais, aí não importa se é do cliente, se é do fornecedor, se é do seu colaborador, precisa se adequar à lei. Claro que esse processo de adequação, ele vai levar em consideração essas questões que eu estou levantando. Sim. Então, qual é o negócio, qual é o volume de dados que você tem, o tipo de dados que você tem dentro da tua empresa, mas de uma maneira geral, nenhuma empresa hoje consegue escapar da LGPD, porque minimamente tem colaboradores dentro dela. É verdade. E essa adequação, ela vai acontecendo por etapas? Por exemplo, neste momento, o que as empresas já precisam estar em conformidade com a legislação? Ele é um processo que ele tem um período, né? Na verdade, a gente costuma dizer que você estar em conformidade com a lei é um processo contínuo. O que você vai fazer é um projeto para se adequar e depois você vai fazer a manutenção desse programa que você vai implementar, né? Mas o que é fundamental, assim, se eu pudesse trazer 2 pontos que são fundamentais para as empresas começarem. Primeiro, é trabalhar com a conscientização, então, de quem faz parte da estrutura da empresa, seja um colaborador, seja um fornecedor, seja um parceiro. Essas pessoas, a gente precisa criar cultura de privacidade dentro das empresas, não só dentro das empresas, porque isso é necessário que todos nós, enquanto titulares de dados, tenhamos isso em mente, mas a organização precisa fomentar isso internamente, conscientizar, treinar em relação à segurança desses dados, ao uso desses dados, e é fundamental que a empresa também mapeie, entenda o fluxo desses dados dentro da sua estrutura, dentro de cada processo dos setores que a empresa tem. Então, entender
por onde é que esse dado passa, como ele chega, com quem ele é compartilhado, por quanto tempo ele é armazenado, qual é a finalidade dele dentro desse processo que trata esse dado. Então, se eu pudesse trazer 2 pontos que são cruciais, são esses, porque a gente não consegue fazer nenhuma outra atividade se a gente não tiver a conscientização dos colaboradores e se a gente não tiver esses dados mapeados dentro da empresa. Como que acontece ou vai acontecer o controle para, de fato, saber se as empresas estão adequadas ou não, Gabriela? E também, além de como que vai ser feito esse controle, quais são as possíveis sanções que as empresas, ou penalidades que as empresas podem sofrer caso não estejam adequadas? Perfeito. Hoje a gente tem a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a entidade competente para, uma das funções dela é fiscalizar, então, o cumprimento da lei, mas é importante a gente salientar que ela não é a única entidade que hoje faz esse processo de fiscalização. Mesmo antes da entrada em vigor da lei, a gente já tinha o Ministério Público atuando, fiscalizando, a gente já tem PROCONs fiscalizando e atuando em relação a essa questão de proteção e privacidade. A gente tem os próprios titulares que podem exercer esse controle, claro que não como a ANPD e como esses órgãos que eu mencionei, mas exercendo aqueles direitos que estão previstos na lei. Então, pedir acesso aos dados que a empresa tem, pedir a correção, pedir a eliminação, revogar o seu consentimento. Então, a empresa ela tem que estar preparada para receber, inclusive, esses pedidos que os titulares já podem fazer, independentemente de sanção administrativa. E pensando assim, bom, se a empresa ela não está em conformidade, ela não está adequada, ela não atende aqueles requisitos previstos na lei, ela pode ser penalizada tanto na esfera administrativa, e aí sim entra a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a partir de agosto poderá aplicar essas sanções, que daí vem desde a advertência, a multas que são possíveis de serem aplicadas, como também suspensão, eliminação de banco de dados. Claro que são penalidades que são gradativas, então vai ser feita toda uma análise, mas são possíveis de serem aplicadas. Mas a gente tem também uma possível penalidade numa esfera civil, por exemplo. Então, a responsabilização em razão da empresa gerar algum dano para os titulares de dados. Então, as empresas elas têm que ter em mente isso, né? Não é só uma aplicação de uma penalidade pela ANPD, mas também o próprio titular de dados, que se sentir de alguma forma violado, ofendido, pode ingressar judicialmente em relação a essa empresa que descumpriu alguma determinação da lei. Nos últimos anos, Gabriela, o processo de informatização das empresas ele evoluiu bastante, desde a questão da nota fiscal eletrônica, por exemplo, que passou a ser uma exigência, e com isso, obviamente, aumenta a quantidade de dados armazenados. As empresas contratam empresas especializadas para fazer a gestão de sistemas, para todo esse processo. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não representa apenas essa necessidade de adequação só para aquelas empresas que trabalham com site, aplicativo, mas engloba todo esse conjunto de empresas, mesmo aquelas que não estão presentes na rede, como se diz, que não tem um site, que não tem um aplicativo. É correto essa avaliação? Exatamente. A Lei Geral de Proteção de Dados ela não se aplica somente ao meio informatizado, né? Então, independentemente de onde o dado esteja, no meio eletrônico, digital ou no meio físico, ele recebe essa proteção da lei, e a empresa ela tem que justamente estar em conformidade, atender todos aqueles requisitos e critérios estabelecidos na lei. E algo que você trouxe, que eu acho importante, né? Você mencionou, olha, as empresas que de alguma forma oferecem um serviço, seja de processamento, de hospedagem, né, ou qualquer outro serviço, porque hoje a gente sabe que uma empresa, ela muitas vezes terceiriza, ela se utiliza de um fornecedor para poder ter todos os seus serviços operando. E o que é importante salientar aqui é que a LGPD, ela traz um efeito de responsabilização em cadeia.
Então, quando a empresa pensa, olha, eu estou adequada, então eu estou tranquila, eu não tenho riscos significativos em relação à lei, talvez não seja uma verdade, porque se um parceiro dela, um fornecedor dela, que presta algum serviço, vamos dar um exemplo aí, de hospedagem, não está adequado, essa empresa ela pode vir sofrer penalizações em razão dessa não conformidade do seu parceiro. Por isso que é importante as empresas, além de se preocuparem com a sua conformidade, ela precisa estar preocupada também com a conformidade da sua rede de relações. Então, todos esses parceiros que de alguma forma tratam dados, precisam também estar em conformidade. Nesse cenário é fundamental contar com esse tipo de assessoria, porque a gente sabe que às vezes uma microempresa ou um médio empresário ele tem dificuldade até para absorver todos esses aspectos jurídicos, né? Então é necessário ter esse cuidado tanto em relação àquilo que ele oferece quanto a quem lhe presta serviço, né? Exatamente, isso até é importante trazer assim, uma pesquisa que nós realizamos em maio, né? A Biolk realizou em maio uma pesquisa junto dentro do Rio Grande do Sul, e o que a gente teve de resposta dessa pesquisa nos chamou bastante atenção e até nos trouxe uma certa preocupação, porque dessas empresas, 87%, e aqui eu estou falando que 45% eram empresas da área do setor de indústria, né? 87% disse que estava adequada à lei. E nós que estamos dentro dessa área, que estamos dentro das empresas, que conversamos, que temos toda essa rede, sabemos que esse percentual ele não reflete a realidade. E aqui o que a gente consegue vislumbrar ou consegue inserir? Que, na verdade, talvez as empresas, os diretores, os sócios, não tenham nem ainda plena consciência do que é estar adequado à lei. Então, ter um aviso de privacidade no site, ter um banner de cookies, é apenas uma parte do processo de adequação. Então, a gente quer também chamar a atenção para isso, que se busque um profissional que seja realmente especializado, uma empresa que realmente já trabalhe com isso, que conheça, para poder auxiliar e mostrar o caminho que deve ser percorrido para se chegar a essa conformidade. Excelente. Importantes esclarecimentos. Obrigado, Gabriela, pela disponibilidade e esperamos que num futuro próximo, as empresas consigam avançar nesse aspecto da adequação. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a disponibilidade de estar conversando e realmente fica aí essa nossa expectativa e podendo contar aí conosco por que for necessário. Excelente. Obrigado. Gabriela Totti, da Biolk Empresarial, advogada e consultora em privacidade e proteção de dados, então falando sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor e que traz essa exigência em termos de adequação.